Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula online do Birajara, do site. Essa semana vocês já fizeram várias correções de todas as outras matérias, né? Na segunda-feira a gente corrigiu a de português e hoje a gente vai corrigir a atividade de redação, que foi da aula que a Nath maravilhosa deu para vocês, tá bom? Vou projetar aqui. Esse aqui é o formulário, a atividade que vocês fizeram, né? Colocaram aqui o nome de vocês, escolheram a turma, assistiram a aula da Nath, linda amiga, maravilhosa. E a gente vai começar aqui com o cartoon Vida de Passarinho, a primeira questão. Vocês estão lembrados dos conteúdos de redação, né? Que foi intertextualidade, senso comum, coesão, coerência. Então, esse daqui vai falar sobre intertextualidade, que é a conversa que os textos fazem um com o outro, uma citação de algum outro texto, tá? Nesse caso aqui, vamos lá. O cartoon Vida de Passarinho, do cartunista Carlos, estabelece um interessante diálogo com o famoso texto-fonte de nossa literatura. Assinale a alternativa que cita esse texto-fonte. Vida de Passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, aqui ele está citando quem quando ele fala isso, sobre uma pedra no meio do caminho? Tá marcada aqui já, né? Foi mal. A canção do exílio de Gonçalves Dias, não, né? A canção do exílio é aquela Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não é essa. Erros de português também não. É No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade. Ele começa no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Depois vocês procuram dar uma olhadinha nesse poema que é muito bom. Então, a ligação que ele está fazendo, a intertextualidade, é com esse poema. Se ele tivesse talento, faria um belo poema, que é esse de Carlos Drummond de Andrade. Não há vagas de Ferreira Goulart, não é, e José de Carlos Drummond de Andrade também não é. O item correto aqui é o item C. Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do editorial da Folha de São Paulo, de 17 de 6 de 2013, mas estão desordenados. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui é ordenar, organizar qual seria o texto correto para iniciar. Aqui está relacionado a coesão e coerência, tá? Como é que a gente faz um texto coerente? Quais são as partes do texto que tem que vir em primeiro, em segundo e terceiro lugar? A gente vai ler, depois a gente organiza, tá? Diante de um incentivo pecuniário, é de supor que profissionais procurarão os cursos por conta própria, com efeitos melhores do que se o aperfeiçoamento fosse imposto a todos. A gente já vê que ele tá defendendo alguma tese, alguma coisa, então esse aí não pode ser o primeiro parágrafo, né? Se já não há muita dúvida de que investimentos em educação são vitais para o Brasil, avançar social e economicamente ainda estão longe de ser um consenso. Quais as melhores medidas para fazer a qualidade de ensino progredir? Também não, tá argumentando, né? A iniciativa é oportuna porque um dos vícios pedagógicos nacionais é dar muita ênfase a pomposas teorias educacionais e deixar de lado o bom e velho ensinar a ensinar, que tem muito mais impacto na vida do aluno e seus resultados escolares. Também não, porque ele já está citando uma iniciativa, a iniciativa é oportuna, então essa iniciativa já tem que ter sido falada antes, né? Próximo. Essa medida segue fórmula aplicada desde 2012 para professores alfabetizadores que recebem R$ 200 mensais para participar de programas com 2 anos de duração. Também não, porque ele está citando essa medida, uma medida que foi falada antes. Então, qual seria o primeiro parágrafo aí? O próximo, né? O Ministério da Educação caminha na direção correta para essa qualidade ao propor um sistema de bonificação para professores que se submetam a cursos de aperfeiçoamento. O objetivo é sanar deficiências do docente com foco em métodos a serem utilizados em sala de aula. Então, qual seria o item correto aqui? Começa aqui, né? O Ministério da Educação caminha, então esse daqui é o primeiro. Aí, ó, ele está falando aqui com foco em métodos a serem utilizados em sala de aula. Depois daqui, a gente já vem para esse primeiro, ó. Diante de um incentivo pecuniário, é de supor que profissionais procurarão os cursos por conta própria, com efeitos melhores do que se o aperfeiçoamento fosse imposto a todos. Aqui ele já está continuando essa parte, falando sobre o curso que o Ministério da Educação vai dar. Então, esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo.
Aí vem para cá, ó. Quando ele termina de falar sobre esse aperfeiçoamento, ele vai falar um pouco sobre isso, vai dar um argumento. Essa medida segue fórmula aplicada desde 2012 para professores alfabetizadores que recebem R$ 200 mensais para participar de programas com 2 anos de duração. Então, esse daqui é o terceiro parágrafo, tá? A gente numerando aqui, fica 5, 1 e 4. Aí depois, a iniciativa é oportuna, porque um dos vícios pedagógicos nacionais é dar muita ênfase. A quarta é essa daqui, porque ela vai continuar o assunto que vinha sendo falado antes, sobre essas teorias e tudo. E vai finalizar com a segunda. Se já não há muita dúvida de que investimentos de educação são vitais para o Brasil avançar social e economicamente, ainda estão longe de ser um consenso quais as melhores medidas a se fazer a qualidade do ensino progredir. Então, aqui ele encerra o assunto, ele fala, resume o que foi dito antes e diz que ainda não tem um consenso sobre isso. Então, qual seria a ordem? 5, 1, 4, 3 e 2, tá? Para esse texto ficar um texto coerente, coeso, teria que seguir essa ordem. Então, o item correto seria o item C, esse daqui. Terceira, essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Isso se evidencia pela, ó, se vocês prestarem atenção, o que a gente tem aqui? Um megafone, aí tem escrito voz da comunidade. Paz só se consegue com voz. Então, essa propaganda aqui, ela está defendendo que as pessoas possam falar, que elas possam se defender e diminuir a violência pela palavra. A gente pode perceber isso através de quê? Vamos ver qual é o item correto. A, predominância de tons claros na composição da peça publicitária? Não, né? Nesse caso aqui, os tons, as cores não foram uma estratégia de marketing. B, associação entre uma arma de fogo e um megafone, ó, vocês estão vendo aqui? Que tem uma arma de fogo, né? A grafia inicial maiúscula da palavra voz no slogan? Também não. Ou a imagem de uma mão segurando um megafone? Então, o que é essa representação gráfica da propagação do som? Qual é a parte que evidencia isso? O que é que mostra isso aqui? É o item D, a imagem de uma mão segurando um megafone, mostrando que, por meio da palavra, a gente pode diminuir a violência, né? Então, o item correto seria o item D. Podem marcar aí. Aí, essa última aqui. Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. A oração acima faz parte de qual gênero textual? No caso aqui, ele está dizendo para a pessoa experimentar. Não é uma notícia, né? Porque não traz um acontecimento. Então, o item correto seria o item B, é uma propaganda da barrinha de chocolate. Daí eu vou deixar a quinta questão para vocês responderem em casa, tá bom? Para vocês olhar. Então, o item correto da quarta é a B. Não é um editorial, porque não traz uma notícia junto com uma opinião. Não é um bilhete, porque não está deixando nenhum recado para ninguém. E também não é uma declaração. O item correto é o item B, propaganda, que faz parte dos gêneros textuais, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Na próxima semana, a gente volta com mais aulas de redação, no caso, né? Beijinhos, tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. Se cuidem direitinho, tá? Tchau.